Pessoal, um outro conteúdo que eu preciso comentar com vocês, e não é à toa que ele está na sequência do Toxoplasma gondii, se refere a essa outra doença, né? Vou começar aqui já pelo ciclo biológico dela, que vocês conseguem enxergar aqui embaixo. Nós tínhamos estudado o Toxoplasma gondii, agora a gente vai estudar um outro protozoário chamado de Neospora caninum, tá? A doença transmitida por esse protozoário chama-se neosporose. Depois, quando vocês vierem estudar esse conteúdo, eu acho interessante que vocês coloquem, né, na tela do computador aí, o ciclo biológico do Neospora canino do lado do ciclo biológico do Toxoplasma gondii. Pessoal, vocês vão ver que não tem diferença nenhuma. Isso torna muito claro para a gente quando a gente entende, por exemplo, da história dessas duas doenças, da toxoplasmose e da neosporose, que por muito tempo essas doenças, ou melhor, por muito tempo acreditava-se que o Neospora canino fosse o Toxoplasma gondii. Muita gente achava que era uma doença só, né? Mas depois de alguns estudos, né, viram que existe uma divergência, né, uma diferença genética, né, no material genético desses dois protozoários, né? Mas eles são distintos, mas muito parecidos. E vocês vão entender quando eu comentar aqui a respeito do ciclo. O que eu quero que vocês atentem? Primeiro, ao papel do cachorro. Olha só, onde nós estudamos lá os felídeos na toxoplasmose, eu gostaria que vocês entendessem aqui em relação aos canídeos, né, especificamente o cão, para essa doença, a Neospora canina. Onde vocês viram no ciclo biológico lá a toxoplasmose causando o aborto em várias espécies, né, na espécie humana, nas espécies domésticas, essa doença aqui, a neosporose, a gente vê com muita frequência ela manifestando episódios de abortos, transtornos reprodutivos, especificamente nos bovinos. Então olha que interessante, né? Toxoplasma gondii tem o gato como hospedeiro definitivo, Neospora canina tem o cão como hospedeiro definitivo. Toxoplasma gondii causa episódios de aborto em várias espécies, a espécie humana, as espécies domésticas, e o Neospora canina causa aborto especificamente em bovinos. Quando a gente pensa nos hospedeiros intermediários do Toxoplasma gondii e nos hospedeiros intermediários do Neospora canino, as espécies são as mesmas. Então vocês podem olhar aqui, ó, esse ciclo mostra pra gente aqui, essas espécies aqui, ó, são os hospedeiros intermediários, que também podem ser hospedeiros intermediários da toxoplasmose. Vamos lá rapidinho. O ciclo biológico. Suponhamos que nós temos um cachorro, né? Então imagine, né, o tanto que isso é comum lá nas propriedades rurais, né, lá na fazenda. Só um minutinho. Lá na fazenda nós temos um cachorro que é utilizado na rotina da propriedade, na proteção da propriedade, no manejo do gado, né? Esse cachorro, se ele for positivo para essa doença, se ele for positivo para o Neospora canino, vocês vão entender como é que ele se positiva, né? Esse cachorro pode eliminar nas suas fezes, mesma coisa pessoal, olha que interessante, esse cachorro elimina nas suas fezes os cistos não esporulados do Neospora canino, os cistos esses que vão ficar no ambiente por um certo tempo até que eles se esporulem, transformando assim na fase infectante da neosporose. Esses ocistos liberados no ambiente onde esse cachorro habita, ele contamina o ambiente. Por exemplo, pode contaminar a pastagem ou o ambiente em que esses animais, os hospedeiros intermediários, habitam. Então, esse cachorro, por exemplo, defeca num pasto, e nesse pasto você tem lá bovinos, nesse pasto você tem lá caprinos e ovinos, né, que ingerem, que consomem, né, equino, que consomem esse pasto, e esses animais podem, ingerindo esses oocistos do Neospora canino, da mesma forma que nós estudamos para o Toxoplasma gondii, pessoal. Esses oocistos passam pelo trato gastrointestinal desse animal, chegam até o intestino delgado desse animal, esses oocistos se rompem, transformam-se em taxoítos, esses taxoítos caem na circulação sanguínea desse animal e vão chegar em vários tecidos mesmo. Para a neosporose, o que mais nos preocupa são os tecidos reprodutivos. Então é muito provável que nós tenhamos, né, cistos de Neospora canino no tecido reprodutivo dos animais. Mais atento aí às fêmeas. Então a gente pode entender que esses cistos teciduais, eles se alojam, né, por exemplo, lá na musculatura do útero de uma vaca, e ele, uma vez que isso acontece,
vai ser o responsável pela ocorrência de episódios de aborto nessas vacas. Aqui na escola, para vocês terem ideia, nós fizemos um trabalho há uns 6 anos atrás, em que nós levantamos a ocorrência dessa doença no rebanho bovino da nossa instituição. Então chama a atenção para vocês, nós tivemos lá naquela época mais ou menos 12 a 15% do nosso rebanho positivo para a neosporose. Qual que é a informação mais valiosa sobre esse entendimento? Né? Que nós vimos que há um tempo atrás estava muito recorrente a ocorrência de aborto nas vacas da nossa instituição. Qual que é o entendimento que nós temos que ter sobre isso? Possivelmente, essas vacas se contaminaram pela ingestão de pastagens que foram contaminadas pelas fezes dos cães, tá certo? Fezes essas que continham ocistos esses que completam o ciclo como vocês entenderam ali. Beleza, mas a gente pode pensar como é que o cão se contamina, como é que os canídeos se contaminam. Pessoal, assim como o gato se contamina com o Toxoplasma gondii. O cão, por ser um animal carnívoro, né, ele tem como hábito comer pedaços de carcaças, restos de aborto, né? Então pensem nisso. É aí nesse momento, comendo esses tecidos, que o cão acaba por ingerir cistos teciduais do Neospora canino. E uma vez que o cão consome esse alimento, né, vamos dizer assim, essa placenta, esse aborto, né, esse animal morto, né, que tenha, por exemplo, cistos de Neospora canina, o cão se contamina. E uma vez que ele se contamina, ele pode vir a eliminar os oocistos do Neospora canina no ambiente. Então, né, eu vou passar aqui de forma um pouco mais rápida, mas o entendimento do ciclo biológico desse parasita, do Neospora, é muito semelhante ao ciclo biológico do Toxoplasma gondii. Quanto aos sinais clínicos da doença, vocês estão notando aqui duas fotos, né, a foto em branco e preto, mas nos animais, pensando aqui na vaca, como eu disse a vocês, uma vaca que é positiva para Neospora canina, o que a gente mais vê é a ocorrência de aborto. Então chama a atenção a ocorrência de aborto na propriedade. E nessas outras espécies domésticas, a gente vê, por exemplo, no cão, né, que é o hospedeiro definitivo do Neospora canino, normalmente, quando acontecem sinais clínicos, né, não é muito comum de acontecer, mas quando acontecem sinais clínicos, o aparecimento de alterações no sistema nervoso, especificamente no sistema locomotor, em que a gente nota os animais aí com o que a gente chama de paresia, né? Acontece aí a paralisação principalmente dos membros posteriores. É uma característica que chama atenção, mas, por outro lado, a gente não pode negligenciar o fato de que muitos dos cães, quando são positivos para a Neospora canina, não manifestam clinicamente nada. O animal não tem nenhuma manifestação clínica. Você não, olhando simplesmente um animal, você não consegue dizer se esse animal é positivo ou não para a doença. E é aí que está o risco, porque esse animal pode, sendo positivo, vir a contaminar a sua propriedade. O ciclo biológico, né, aqui nada mais é do que uma repetição desse primeiro que eu coloquei para vocês aqui. O ciclo biológico é a mesma coisa, tá? Então aqui é apenas uma forma de rever o conceito do primeiro slide que eu coloquei para vocês. Começando por aqui, ó, nós temos aqui, ó, HD, hospedeiro definitivo, onde nós temos aqui os canídeos como os principais responsáveis, né, ou melhor, os hospedeiros definitivos do Neospora canino são os canídeos, que liberam nas suas fezes os oocistos, lembrem-se, né, os oocistos não esporulados, que vão se esporular, se transformar na forma infectante, e essa forma infectante, ela pode ser ingerida por várias espécies domésticas. Está aqui o bovino, o próprio cão, né, os cabritos, né, as cabras e outros animais, aí, os roedores, né, a capivara e assim por diante. Esses animais, os hospedeiros intermediários, vão desenvolver aquela fase que nós comentamos com vocês. Né? Eles se contaminam com os oocistos se transformam em taxoídos, os taxoídos caem na corrente circulatória, vão para vários tecidos desses animais e eles começam a se incistar nesses tecidos, se transformando em uma fase de cisto tecidual contendo bradizoítos. Lembrem-se disso. Então, qualquer um desse animal, por exemplo, que morreu lá na sua propriedade, tem a carcaça lá na propriedade, um cão que eventualmente come esse tecido, come essa carcaça, o cão vai estar ingerindo cistos teciduais do Neospora canino, o que vai contaminar esse animal e fazer com que ele venha a liberar os cistos nas suas fezes. Outra coisa aqui, como eu disse no slide anterior lá, né,
Chama a atenção quando a gente pensa desses hospedeiros intermediários, a maior preocupação que nós temos são as vacas. Vacas essas que, uma vez se contaminando, né, uma vez estando positiva para a neosporose, elas frequentemente manifestam episódios de aborto. Frequentemente. Mas, no entanto, pode acontecer também de que essa vaca positiva para a neosporose, ela venha a ter, vem aí a acontecer o nascimento de bezerros sadios. O que eu quero dizer? Bezerros que não têm nenhuma manifestação clínica. Problema muito sério, porque esse animal que nasce sem manifestação clínica, sendo filho de uma vaca positiva para a neosporose, é possível que esse animal também seja positivo para o Neospora canina. Nascendo ele positivo, ele pode, por exemplo, se for uma bezerra, uma bezerra, amanhã ou depois, quando ela vier a reproduzir, ela pode manifestar clinicamente episódios de aborto, caso ela tenha alguma queda de imunidade. Então observem a complexidade desse fato, tá certo? Aqui uma foto não muito antiga, mas por favor entenda que é apenas a título de ilustração, o mapa do nosso país, o mapa do Brasil, mostrando aqui a prevalência dessa doença em alguns estados. O que eu quero dizer? Chegamos lá, por exemplo, no estado de Minas Gerais, que é o nosso estado aqui, e nós encontramos propriedades em que 29% do rebanho era positiva para a doença e outras propriedades em que 7,7% eram positivas para a doença. Olha que interessante, então, uma prevalência, muitos animais aqui sendo positivos para essa doença. Certamente nessa propriedade a ocorrência de abortos ali era enorme. Olha aqui no estado de São Paulo, pessoal, estado de São Paulo, estado do Paraná, nós temos aqui propriedades em que até 41% do rebanho é positivo para a doença. 42% aqui, dos animais positivos para a doença. É algo que nos preocupa, tá? Porque quando começa a ocorrência nos episódios de aborto numa propriedade de bovinos, o proprietário sempre pensa, é brucelose, é leptospira, é IBR, é BVD, mas às vezes ele se esquece de que outras doenças, como a neosporose, pode estar associada aí a essa ocorrência dos episódios de aborto. Epidemiologicamente falando, como disse no slide anterior, 95% de vacas que são positivas, 95% das vacas que são positivas, elas dão origem a bezerros positivos, tá certo? O que significa dizer que uma mãe positiva vai formar bezerros positivos. Nos preocupa muito se essa mãe estiver parindo bezerra, porque essa bezerra certamente vai continuar ali na propriedade, vai se transformar em uma matriz, vai se transformar em uma reprodutora e ela fatalmente vai manifestar episódios de aborto. Aí o proprietário só vai se dar conta disso quando essa bezerra aqui começar a reproduzir na sua propriedade. Então valeria a pena aí ter um acompanhamento sorológico desses animais. Tá ok, pessoal? Então rapidinho aqui nós falamos sobre neosporose. Quando for estudar esse conteúdo, lembrem-se, ele se assemelha em muito ao da toxoplasmose. Obrigado e até a próxima.